Graça e paz, galera. Temos uma palavra aqui que Deus colocou nos nossos corações. Creio que vai ser bênção para todos nós, amém? Está lá em Marcos, capítulo 2, na verdade capítulo 1, desculpa, do versículo 40 ao 45. Subtítulo daqui desse texto é a cura de um leproso. Diz assim a palavra de Deus: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo de joelhos diante dele, lhe dizia: Senhor, se quiseres, bem podes me purificar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu-lhe a mão e tocou-lhe, e disse-lhe: quero, seja limpo, ou seja purificado. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Aqui nós vemos aqui que é a cura de um leproso, mas o tema da mensagem é o Filho de Deus e o pecador. Por quê? Porque a lepra, ela tinha uma conexão muito forte com o pecado. Na verdade, principalmente na antiga aliança, a nova também, mas mais na antiga aliança, a lepra era comparado literalmente ao pecado. Pois eu posso dar exemplo de 3 pessoas que pegaram lepra ou ficaram leprosas por causa que pecaram grandemente contra o Senhor. A Miriam, irmã de Moisés e Arão, ficou leprosa, porque ela estava questionando a respeito do chamado de Moisés. Outro também que ficou leproso foi o Geazi, o moço do Eliseu, porque depois da cura de Naamã, que era leproso, ele quis pegar o dinheiro de Naamã, sendo que Eliseu já tinha recusado, e por isso ele acabou ficando leproso. E outra pessoa, a terceira, foi o rei Uzias, porque ele foi um grande empreendedor, criou muitas coisas, muitas máquinas ali, criou também muitas formas de agricultura também ali em volta de Jerusalém, em Judá, e ele acabou se exaltando. E um dia ele entrou no templo e queria oferecer sacrifício. Então veio o sacerdote e disse para ele que o ofício dele não era esse, era sim dos sacerdotes. E ele se indignou contra os sacerdotes, e a Bíblia fala que a testa dele ficou branca como a neve, e ficou leproso. Então, por isso que eu digo assim que a lepra tinha uma conexão forte com o pecado. Então era comparado ao pecado. E a lei da lepra está lá no capítulo 13 de Levíticos. Ali fala todos os detalhes ali da lepra e do leproso. Quem examinava a pessoa, se a pessoa estava leprosa ou não, não era o médico, era sim o sacerdote. E quando era diagnosticado a lepra, então rapidamente a pessoa era afastada da sociedade. Ela ia para um lugar chamado colônia dos leprosos ou vale dos leprosos. Ficava fora do convívio social. E as vestes eram rasgadas ou era trocado por vestes velhas, e tinha que cobrir essa parte do rosto aqui, né? Algumas versões falam que cobria o bigode, né? Cobria a parte do rosto, e ganhava um presente, ganhava um sininho, porque quando o leproso se aproximava de alguém, porque às vezes ele tinha que sair lá do vale dos leprosos, porque as pessoas iam levar alimento para eles, e às vezes as pessoas ficavam com medo de levar lá, porque só de ficar uma certa distância, porque a lepra era muito contagiosa e era perigoso pegar. Então, às vezes, eles ficavam sem comida, eles eram obrigados a sair e procurar comida. Então, se eles encontrassem com alguma pessoa no caminho, e a pessoa não
não se dava conta que estava encontrando com um leproso, eles tinham que bater o sininho e gritar: imundo, imundo. Está lá em Levítico capítulo 13, que é chamado a lei da lepra. Então, isso que acontecia com a pessoa que estava acometida de lepra. Mas eu quero destacar aqui nesse texto aqui, que 4 atitudes que o leproso teve para ser curado. Porque aqui nós vimos nesse texto que ele foi curado, ele foi purificado da sua lepra. Então eu quero destacar 4 atitudes que ele teve. Está todas as atitudes do leproso, está num único versículo, no versículo 40. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia fala, e aproximou-se dele, aproximou de Jesus. Então, o leproso, ele aproximou de Jesus. Na verdade, ele pegou o caminho da fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 8, que está o mesmo texto, e também em Lucas capítulo 5, mas em Mateus capítulo 8 tem um detalhe, que Jesus estava ensinando num monte, num determinado monte, que é aquele famoso sermão da montanha, o sermão do monte. Então eu creio que o leproso, ele estava ali num lugar escondido, e ele ouviu todo aquele ensinamento, ou todos aqueles ensinamentos que Jesus estava passando para a multidão ali. Então ali nós vemos que ele tomou o caminho da fé, porque ele ouviu a palavra de Deus e creu nela, e por isso que ele se aproximou de Jesus. Uma das coisas. Segunda coisa que ele fez, fala assim, ele se colocou de joelhos. Se colocar de joelhos é sinônimo de humildade. Sabe, meus amados, ao ser humilde, ou ter humildade, tem que fazer parte do nosso caráter, tem que fazer parte da nossa personalidade, tem que fazer parte da nossa índole. Porque o próprio Jesus, uma das características que Jesus tinha, era de ser humilde. A humildade fazia parte da personalidade de Jesus. E a própria Bíblia diz que aqueles que se humilharem, o próprio Deus vai exaltar. Então, a humildade precisa fazer parte de nós, precisa estar dentro do nosso interior, dentro dos nossos corações. Se nós não somos humildes, devemos que clamar ao Senhor para que saia toda a arrogância, saia todo o orgulho, e que nós possamos nos tornar humildes em nome de Jesus. Então o leproso se aproximou dele humildemente, se colocou de joelhos diante dele. Terceira coisa que ele fez, ele chamou Jesus de Senhor. Nesse texto aqui não tem a palavra Senhor, mas em Mateus capítulo 8, em Lucas capítulo 5, ele fala: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Então chamou ele de Senhor. Ele se colocou numa posição de servo, ou se colocou numa condição de servo. Na verdade, ele estava dizendo para Jesus: eu reconheço o senhorio, eu reconheço que tu és o meu Senhor, então eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te obedecer. Para a gente ser bem sucedido, meus amados irmãos, nós deveremos obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Cristo, porque na verdade toda essa palavra aqui nos conduz a Deus, nos conduz a Cristo. Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E ele, reconhecendo Jesus como Senhor, ele estava, na verdade, estava dizendo: eu quero te servir, eu quero te obedecer. E por último, ele chegou também diante de Jesus, não exigindo coisa alguma. Ele simplesmente disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Então a fé aí, a fé dele é grande, porque ele sabia que Jesus podia, ou poderia purificar ele, poderia livrar ele daquele mal. Mas ele não chegou exigindo nada. Ele chegou humildemente, dizendo: se o Senhor quiser. Sabe, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, irmãos, primeira coisa, a gente precisa querer, porque o querer de Deus vai sobre o nosso querer. A conexão de Deus tem que ser com a nossa conexão. O
querer de Deus tem que estar de acordo com o nosso querer. Claro que a salvação vem do Senhor, nós não temos mérito nenhum, e nós, com a nossa própria força, nós não conseguimos nada diante do Senhor em relação à salvação. Mas nós temos a nossa parte para fazer, que é pelo menos o querer, pelo menos a seguir o caminho da fé, ouvir a palavra e ir ao encontro do Senhor. Isso aí, nós que devemos fazer. E o Senhor vai estar sempre de braços abertos, nos esperando ali. Nós temos essa atitude. Em Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30, a palavra de Deus diz o seguinte: vinde a mim, palavra de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para a vossa alma, porque eu sou manso e humilde de coração. Essas são as palavras de Jesus, nos esperando ali, e Ele vai estar sempre nos esperando a tomar essa atitude, ou essas atitudes que o leproso tomou. E qual foram as atitudes de Jesus? Os próximos versículos. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero, seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu. No original grego, diz que imediatamente a lepra desapareceu. Ele ficou limpo imediatamente, porque ele creu e Jesus também quis que ele ficasse limpo e logo tocou. Mas aqui a gente vê um detalhe maravilhoso aqui. Fala Jesus movido de íntima compaixão. O que é a compaixão? É o Senhor se colocar no lugar do pecador. Na verdade, tomar o lugar do pecador. E Jesus tomou o lugar do pecador. Na cruz do Calvário ele tomou literalmente. E aqui ele se colocou no lugar do leproso. Porque ele viu a dor que aquele leproso estava sentindo. Ele viu também que o leproso estava socialmente excluído, estava abandonado. E a alma dele também estava abatida, a alma dele estava ferida. E Jesus chegou de íntima compaixão, tocou nele e respondeu a pergunta dele: lógico que eu quero que você fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Então foi uma conexão ali entre duas pessoas, o pecador e o Filho de Deus. O pecador tomando essas atitudes e o Filho de Deus com a sua íntima compaixão e com o poder de Deus que estava nele, ele purificou aquele leproso, ele curou aquele leproso, ele também salvou aquele leproso e deu um presente para o leproso que se chama vida eterna. Agora eu queria conversar um pouquinho com você. Amém? Vem comigo, eu queria conversar mais intimamente com você a respeito desse texto. Eu queria dizer para você assim, como que você se coloca diante do Filho de Deus. Será que você ia ter também as mesmas atitudes daquele leproso? O leproso, ele reconheceu que ele era leproso. Claro, na verdade ele reconheceu muito mais ainda, que ele estava num lamaçal de pecado, porque ele estava totalmente envolvido com aquela doença, com aquela enfermidade. Ele estava no lugar, como eu disse, que chamava colônia dos leprosos, ou vale dos leprosos. Ele estava em meio a várias pessoas ali acometidas de lepra. Então, passando para nós no sentido espiritual, eles estavam num lamaçal de pecado. No Salmo 40, Davi faz uma declaração na palavra. Ele diz assim que ele estava num tremendo lamaçal, mas o Senhor tirou ele de lá e firmou os pés dele numa rocha e colocou na boca dele, ou nos lábios dele, um cântico de louvor, um novo cântico de louvor que exaltava ao Deus que ele servia. Então ele reconheceu também que Deus tirou ele no tremendo lamaçal. E assim que o leproso se sentiu. Então nós devemos nos sentir no lugar daquele leproso, ou como aquele leproso, para o milagre, para a bênção chegar em nossas vidas. Será que você se sente assim? Pois o leproso, ele tomou o caminho da fé. Como eu disse, em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala assim que o Evangelho é o poder de Deus. E no capítulo 17, no capítulo 10, no versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o leproso tomou esse caminho da fé e se achegou diante de Jesus humildemente, chamando de Senhor.
e não exigindo coisa alguma. Nós não estamos em posição de exigir nada do Senhor. Tem muitos aí que acham que Deus ou acham que Jesus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Não, irmãos, nós não estamos em posição de exigir nada. Nós estamos numa posição, numa condição de pecador, e nós não podemos exigir nada para o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa que é maravilhosa, uma coisa que é fantástica. Mas o Senhor quer nos purificar. O Senhor deseja nos purificar, nos sarar e nos salvar. Mas Ele espera essa atitude que o leproso fez, que nós também tenhamos diante dele. Se nós fizermos isso que o leproso fez, com certeza o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com o leproso. Porque ele ainda é Deus, Ele continua sendo Deus. Eu falo ainda, é o modo de eu dizer, né? Ele sempre vai continuar sendo Deus, mas eu digo assim que Ele ainda está movido de íntima compaixão. Porque vai chegar um período que essa compaixão vai ser recolhida daqui da terra. Na verdade, o Espírito Santo vai se afastar daqui da terra. Então, enquanto há tempo, para mim e para você, que nós possamos ter essa mesma atitude do leproso, a mesma atitude de um pecador diante do Filho de Deus, porque a salvação, ela é oferecida para mim e para você, é oferecida para nós, é oferecida sem nenhum custo, é oferecida de graça. Por isso que a salvação, ela se chama graça. Sabe o que quer dizer graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos coisa alguma. Então o Senhor nos deu de graça, ofereceu para nós. Mas nós temos uma coisa para fazer em relação à salvação. É crer e receber e aceitar, irmãos. Porque se nós rejeitarmos, o Senhor não vai obrigar-nos a nós ser salvos. Isso se chama livre-arbítrio. Se você foi abençoado com essa mensagem, não esqueça de dar um joinha aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. E também compartilhar com seus amigos. Fazendo assim, você vai nos ajudar a continuar abençoando a sua vida e abençoando outras vidas também. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe.